Keiki Kiryu é um estudante do ensino médio que de repente recebeu uma carta de amor e ficou extremamente feliz por finalmente ter uma namorada. No entanto, ele também ficou surpreso, já que a carta não tinha um remetente, além disso ela veio acompanhada com uma roupa oculta. Assim o jovem terá que descobrir quem que mandou aquela carta, e isso não será muito fácil, já que ele vive cercado de garotas fofas e loucas. Sem mais delongas, bora pro recap! O anime começa com o Keiki tendo um sonho duvidoso. De repente a sua irmã acordou e ele a perguntou por que ela estava no seu quarto, só que a garota não falou nada. Já na cozinha, Mizuha tinha preparado o café da manhã de seu irmão. Na escola o jovem estava pensativo, até que recebeu uma mensagem de uma garota chamada Sayuki, que o chamou para ele ir no clube depois da escola. A garota estava no clube pintando e acabou sujando a sala toda. Após o Keiki chegar, a garota comentou que eles não estavam dando a devida atenção ao período colegial e que esse tempo poderia ser uma experiência preciosa, porque eles nunca mais iriam voltar naquele tempo. De repente uma outra garota aparece, comentando que limpar aquela sala seria um trabalho difícil, por culpa da Sayuki, que sempre suja tudo. Já a Nanjo estava limpando a sala enquanto eles estavam conversando. De repente Keiki comenta que trouxe a sua irmã para ajudá-los a limpar a sala. Após um bom tempo de trabalho, eles terminaram a limpeza e o Keiki fez um carinho na sua irmã. Vendo isso, uma das garotas comentou que aquele era o amor fraternal doentio. Só que o jovem fala que é natural o irmão mimar a sua irmã mais nova. É claro! Então as garotas estavam sujas de tintas e elas foram tomar um banho. Enquanto Keiki guardava as coisas, Sayuki se ofereceu para guardar tudo. No entanto, o jovem comentou que ela estava com olheiras, e provavelmente ela tinha terminado a apresentação do concurso à noite, e não dormiu. Assim todas saíram da sala, só sobrando a Mizuha, que queria esperar seu irmão. Porém, o Keiki falou que ela poderia ir embora tomar um banho, e assim a garota foi. Assim o jovem ficou sozinho limpando a sala, até que ele terminou e foi guardar a vassoura e o balde. No caminho ele comentou que queria muito ter uma namorada. Caracas. É impressionante. Ao retornar para a sala, Keiki achou uma carta em cima da mesa que estava destinada a ele. Curioso, ele abriu a carta e ficou assustado, já que estava escrito a seguinte frase: "Eu te amo". Obrigado, amigo. Vendo isso, o jovem ficou muito feliz por ter recebido a sua primeira carta de amor e finalmente ter chegado a hora dele acabar com sua vida de solteiro infeliz. Ao observar, ele notou que ainda tinha algo na mesa e acabou pegando uma roupa oculta. Um tempo depois, Keiki estava reunido com seu amigo. O jovem perguntou sobre o que significava uma garota deixar a sua roupa oculta com uma carta. O loiro fala que às vezes a suposta garota apenas deixou cair a sua roupa. No entanto, o jovem se pergunta quem queria deixar a sua roupa oculta cair. Como eles não sabiam quem era essa garota, ela iria ser chamada de Cinderela. No caso, a que esqueceu a roupa oculta, não o sapatinho, tá ligado? Nossa. Eu ia fazer o quê? Shoma, sendo um garoto muito esperto, comenta que a busca pela garota não seria muito difícil, já que como a carta estava na sala do clube, a Cinderela só poderia fazer parte da equipe de limpeza. Porém, isso não era uma certeza. Do nada, Shoma, como todo jovem, começa a comentar sobre as garotas, que são as possíveis suspeitas. No entanto, a irmã do jovem estava fora da lista. Eu nem preciso comentar o porquê, né? Voltando para a sala, Keiki se lembrou que o Shoma falou que agora ele teria que procurar pistas sobre a garota. Na escada, ele achou a sua possível Cinderela, que o agradeceu por ele ter vindo devolver a chave. De repente, a garota começou a falar que o jovem estava com olheiras, porém o jovem só estava cansado por não ter conseguido dormir a noite passada. Só que ela, vendo que ele realmente estava com olheiras, o chamou para ele tirar um cochilo na sala do clube. Keiki acabou recusando o convite, já que ele tinha uma aula agora. Indo embora, Sayuki falou que apenas estava querendo ficar com ele. Então já era. Na biblioteca, Keiki estava ajudando a Yuka a colocar os livros no lugar e também agradecendo por ela ter o ajudado na limpeza de ontem. De repente, a garota pergunta se ele gostava de garotas que têm uma melancia superior, já que ela estava pensando que ele só entrou no clube por causa das melancias da Sayuki. No final, o jovem acabou meio que admitindo que gosta do negócio. Que demais! Ouvindo isso, Yuka ficou decepcionada e comentou que as garotas não dizem coisas para garotos que elas não estão interessadas, só que ele não entendeu nada. Na aula de educação física, Keiki contou para o Shoma que todas as garotas estavam agindo naturalmente. Já o loiro fala que não ficaria surpreso caso alguma das garotas fosse a Cinderela. Keiki comenta que o Shoma é muito popular com as garotas. Ouvindo isso, Shoma pergunta por que o Keiki é tão gentil com as garotas. Keiki fala que quando você ver uma garota que esteja com problemas, você deve ajudá-la. Com certeza. Com isso, Shoma fala que está aí o motivo que as garotas tinham para gostar do prota. A jovem Nanjo estava observando o Keiki jogar, só que ele pensou que ela estava olhando para o Shoma. Com isso, acabou levando uma bolada na cara. Na enfermaria, o jovem perguntou se ela o apoiaria caso ele estivesse interessado por uma garota. Já de cara, a dama fala que não, e assim saiu da sala. Fora da escola, o jovem encontrou a Sayuki, que estava com um cachorro, que carinhosamente ela batizou de vegetariano. Só que para o Keiki, o cachorro tinha cara de carnívoro. De repente, a dona do animal chegou e o levou embora. Vendo aquilo, Sayuki comenta que tinha inveja do cachorro. Então esperem para saber o porquê que ela está com inveja. Ih, rapaz.
Sayuki fala para o jovem que também estava querendo receber um carinho, já que o Keiki tinha acariciado a sua irmã. Então o jovem fez um carinho nela e a dama achou aquilo muito satisfatório, assim o beijando na bochecha para recompensá-lo. Olha que bacana. Tá bom. Em casa, o jovem se sentou para conversar com sua irmã. Ele perguntou para Mizuru se ela sabia quem que tinha saído da sala ontem após a limpeza. A garota pensou um pouco e falou que tinha sido a Sayuki. No dia seguinte na escola, o jovem estava decidido, queria perguntar diretamente para a garota. Após ele perguntar, a dama fala que ela não poderia responder essa pergunta. Já sobre a roupa oculta, ele teve uma ideia que é melhor não comentar. Porém, isso tudo tinha sido apenas um pensamento, e na realidade ele estava se cagando de medo e não sabia como se convida uma garota para sair. Porém, a garota estava atrás dele e ouviu tudo. No entanto, ela acabou aceitando. Uai! No encontro, os dois comeram e conversaram um pouco. Então a garota comentou que estava gostando do encontro dos dois e também aproveitou o momento para agradecê-lo, já que sem a ajuda dele, o clube teria se separado. Assim vemos uma lembrança onde um panfleto ficou preso na perna do jovem, onde estava escrito sobre o encontro do clube. No clube, Sayuki estava esperando alguém aparecer, porém não estava aparecendo ninguém, e isso deixou ela triste. Até que o jovem entrou pela porta e ela ficou extremamente feliz. Voltando à realidade, o jovem perguntou se ela estava escondendo algum segredo sobre ele, algo como ela ter algum sentimento especial pelo jovem. Ouvindo isso, ela saiu correndo. No dia seguinte, a Sayuki começou a evitá-lo, até que na sala uma garota falou para ele colocar ela contra a parede, já que isso pode ser extremamente eficaz para impedir que a garota fuja. É claro. A garota fala que isso é muito eficaz, principalmente quando a garota alvo tem algum interesse no garoto, já que isso pode ser muito emocionante ou até melhor, muito romântico. Fora da escola, o Keiki encontrou a garota e começou a segui-la até debaixo de um viaduto. Após colocar a garota contra a parede, ela falou que iria gritar. Mentira! Keiki revela para Sayuki que ele estava sabendo sobre o segredo dela. Com isso, o jovem comentou que caso ela negue isso, ele não poderia fazer mais nada. No entanto, a garota admitiu. Ele perguntou há quanto tempo que ele sabia do segredo dela. O jovem fala que já vinha suspeitando faz um tempo e que ele até gostava desse segredo. Só esperem. Os dois então combinaram de se encontrar amanhã depois da escola. No dia seguinte, após uma aula chata, o jovem foi ver a sua suposta Cinderela. No clube, a garota pediu para ele fechar os olhos. Após um tempo, a garota apareceu usando uma coleira e ela estava querendo ser a namorada dele, pra não falar outra coisa. Keiki ficou assustado com isso, já a garota estava querendo que ele seja o mestre dela. Ela também revela que fica animada ao tomar tapinhas carinhosamente. Sayuki se lembra do momento dos dois debaixo do viaduto e comenta que ele tinha sido muito agressivo. A dama também fala que sempre sonhou em ser um bichinho para assim ser disciplinada pelo seu mestre. Tá bom então, né? Sei lá! E assim o jovem percebeu que naquele momento no parque, ela estava com inveja do cachorro porque o animal tinha uma mestra para discipliná-lo. Então ela de novo pediu para ele ser o seu mestre, porém o jovem não aceitou. Tá bom. Na escada da escola, Keiki encontrou seu professor, que o parabenizou por ele ter deixado a sala limpa. A mulher conta que tinha ido conferir o trabalho dele depois que ele saiu da sala, e por algum motivo a porta estava aberta. Ouvindo isso, o jovem se lembra que ele tinha trancado a porta. Já em uma conversa com Shoma, Keiki conta que a garota que tinha deixado a carta estava na sala esse tempo todo, e após ele sair e trancar a porta por fora, a Cinderela abriu por dentro e foi embora. Shoma fala que agora a dama poderia ser qualquer uma das garotas. Keiki pergunta para seu amigo se ele já teve algum pensamento de uma dama vestida de bichinho. Shoma conta que se ele tivesse esse pensamento, a polícia provavelmente iria interferir. Caraca. Que pena. Na sala, Keiki encontrou a Nanja e comentou que ela ainda poderia ser Cinderela. Na biblioteca, o jovem estava ajudando a baixinha, até que a Sayuki chegou e comentou que a baixinha é uma tábua, e assim assoprou a orelha do jovem, o fazendo tomar um susto. Por ela ter feito isso, a garota comentou que ela tinha sido insolente com seu mestre, por isso ela teria que ser disciplinada. Só que o jovem não deu a mínima para isso, então a garota agarrou o braço dele, e claramente ele é ousado, pelo que ele fala aqui. De repente a baixinha voltou e mandou os dois fazerem silêncio. No entanto, as duas não se davam muito bem, e assim se iniciou uma briga, através das palavras. Então a Sayuki revelou que ela e o Keiki já estavam bem íntimos. Basicamente eles só foram em um encontro. O jovem também tinha comprado um Perfect para ela. Ouvindo isso, a baixinha ficou com ciúmes e saiu correndo. Na procura por um livro, a Sayuki por algum motivo pegou um livro sobre treinamento para cães obedientes e leais. Vai entender. É falta de remédio. Com certeza. A sós com a baixinha, ela acabou interrogando ele, e o jovem contou quase tudo. A garota ficou com ciúmes e também estava querendo ir ao encontro com ele no domingo. Em casa, a irmãzinha foi no quarto do jovem, e ele contou para ela que tinha um encontro com a Yuka. No entanto, ele não tinha nenhuma experiência em encontros, assim a sua irmã deu uma aula para ele. Primeiramente, ele tinha que chegar mais cedo do que a garota. O segundo passo era elogiar a roupa e o cabelo da donzela. Então o Keiki fala que nunca tinha visto ela sem um uniforme escolar, e que ela estava linda, e o cabelo também estava ótimo. No cinema, Keiki tinha escolhido um filme em segredo, e os dois entraram para assistir
assisti-lo, e o nome da obra era Sargento Pinguim. Após assistir o filme, a garota parabenizou, porque ela tinha gostado. Os dois então começaram a comentar sobre a obra que eles tinham assistido. Yuka fala que o enredo foi um pouco diferente do livro original. Com isso, Keiki também estava querendo ler o livro, para ficar mais por dentro da história. Então a garota falou que poderia emprestar seu livro para ele, e o jovem aceitou. Andando pelo shopping, os dois foram em algumas lojas, no entanto não compraram nada. Pobre! Assim a garota foi no banheiro. Com isso, Keiki comentou que hoje ele estava em um encontro com uma garota muito fofa, e por esse motivo possa ser que amanhã ele faleça. Na porta do banheiro, a garotinha encontrou 3 homens. Um tempo depois, o jovem tinha notado que a dama estava demorando demais, assim ele foi procurá-la. Já os gados estavam andando em cima da garota na cara dura. O Keiki, vendo aquilo, foi correndo e pegou na mão dela, e assim os dois fugiram. De repente, a Yuka comentou que tinha uma sujeira no cabelo do jovem. Assim ela pediu para ele se abaixar, já que ela era baixinha. Após o jovem se abaixar, ela fez um carinho nele e deu um beijinho na testa. E não fique pensando que essa garota é fofinha não, viu? Ela guarda um segredo terrível. Voltando para casa, os dois pegaram um trem. Assim Keiki teve uma lembrança, onde ele comentou que a Yuka tinha um cabelo e olhos lindos. No entanto, isso fazia as pessoas se afastarem dela. Por qual motivo? Eu não sei. No entanto, mesmo com isso, o jovem não desistiu e tentou conversar com ela todos os dias, insistentemente. Até que um dia ele conseguiu virar o amigo dela, e a expressão da jovem até tinha mudado completamente. Olha que bacana. Certamente que sim. Voltando à realidade, Keiki comentou que se a Yuka fora Cinderela, os dias dele seriam todos assim. Na escola, o jovem estava conversando com Shoma, que o perguntou se ele já tinha descoberto quem que era Cinderela. No entanto, Keiki falou que ele ainda não teve tempo para isso no seu primeiro encontro sério. Do nada, Shoma fala que basicamente a Yuka é uma loli. De repente, Keiki recebeu uma mensagem da Yuka, o chamando para ele encontrar ela na biblioteca depois da escola. O jovem então mostrou a mensagem para seu amigo. Isso fez Shoma comentar que a Yuka poderia ser Cinderela, e que nesse encontro na biblioteca ela poderia confessar. Na área de armazenamento da biblioteca, a garota começou a falar e se esconder atrás das prateleiras, tipo um filme de terror. Do nada, a baixinha fofa pergunta se ele poderia virar o servo dela. Eu tô passado. Claramente o Keiki se assustou, mas a garota comentou que ele sendo servo dela, ele iria ter alguns benefícios, tipo... é melhor deixar quieto. Do nada ela pegou a sua roupa oculta e comentou que os garotos gostam daquilo. No entanto, o Proto fala que só os garotos sem vergonha que gostam disso nessa situação. Por ele ter respondido a sua mestra, a garota enfiou a sua roupa na boca dele, assim o sufocando. Porra. É claro. Então vemos uma história de uma princesa tímida, onde um dia estava tendo uma festa no castelo, e um lindo príncipe foi convidado. À primeira vista, a princesa já se apaixonou por ele, mas ela era muito tímida para confessar seus sentimentos pelo rapaz. Por esse motivo, ela o manteve em cárcere privado, e a partir desse dia, o príncipe viveu com a princesa, com uma relação claramente nada saudável. Então Keiki acordou assustado. Na cozinha, ele contou para seu irmão o sonho louco que ele teve. Com isso, ele estava querendo faltar à escola hoje. No entanto, a sua irmã não deixou. Já sobre o desmaio passado, a Yuka deu a desculpa que ele tinha desmaiado após ter recebido uma declaração de amor. Mentiroso. Na escola, após abrir seu armário, o jovem encontrou uma roupa oculta superior e se assustou. Ao observar bem, Keiki viu que também tinha uma carta, onde estava falando que o negócio era grande. Tá bom. Após uma breve conversa, Yuka fala para o jovem que ele é especial para ela e que ele é a única pessoa que ela queria como servo. Yuka conta que estava escrevendo um livro novo e resolveu lê-lo para o jovem. E era a história da princesa tímida louca. Ao ouvir essa história, o Keiki ficou assustado. Do nada, Yuka pergunta se ele queria fazer uma brincadeira. No entanto, o jovem comentou que jamais vai fazer isso. Porém, a garota fala que com o tempo ela irá mudar o jeito que ele pensa, até um certo momento que o Keiki só fique do lado dela e a ame para sempre. Essa mina é maluca. Com certeza. O rapaz estava assustado e saiu correndo, comentando que iria para casa comer a comida da sua irmã e assistir TV. No entanto, ao abrir seu armário, ele achou algo que o deixou aterrorizado. Dentro do armário tinha uma foto onde estava escrito que era para ele ir ao clube imediatamente, senão saiu que iria espalhar uma foto pela escola inteira. Ao chegar na sala, o jovem encontrou a garota com uma roupa de garçonete, e ela queria que ele fizesse um pedido, que no caso seria ela. Porém, Keiki fala que só queria que ela trocasse de roupa. No entanto, ela não conseguiu, já que a jegue tinha seu gemado. Para tentar abrir a algema, o jovem pergunta na onde que estava a chave. Ela conta que tinha deixado a chave cair no seu decote. Após conseguir pegar a chave, o jovem tirou a algema dela. E a garota assim apagou a foto que ela tinha. A garota continuou insistindo para o jovem virar o mestre dela. De repente, aqueles seres apareceram. O Satanás fez um comentário complicado. Já o anjo fala que uma garota não é uma coisa para se ter como uma serva. O Satanás com certeza não é muito confiável,
responsável pelas coisas que ele pensa. Falando sério? Sim. No final, o Cake decidiu não aceitar a proposta dela, já que para se ficar com alguém tem que ter amor envolvido. Com certeza. Tempo depois, o jovem estava na sala conversando com o Shoma e acabou se lembrando que as duas garotas não batem muito bem da cabeça, por isso só faltava uma possível garota para ser a Cinderela, que era a Nanjo. Shoma conta que algumas vezes ele viu a garota de olho no Cake e ele acabou se lembrando desses momentos, só que o Proto fala que provavelmente a garota sempre estava de olho no Shoma, porém ele nega isso, já que ela quase não olha para ele e que quando ela olha para o Cake, ela fica corada de um jeito fofo, e esse era um visual completo de uma garota apaixonada. Deitado em um banco, o jovem comenta que as garotas são misteriosas. De repente ele recebeu uma mensagem da Sayuki, falando para ele ir no clube depois da escola. O jovem então foi, no entanto a Yuka chegou atrás dele e cobriu seus olhos, assim dando a desculpa que estava desprovido de roupas. Após ela o levar para uma sala, a garota o sentou em uma cadeira, assim acabou amarrando, e comentou que já que ele estava vindo ver a Sayuki, o jovem teria que ser punido. Complicou. No entanto, ele comenta que não poderia fazer nada em uma relação que não tem amor dos dois lados. Bem no momento exato, a Sayuki chegou para salvá-lo, e as duas começaram uma briga pelo Cake, até que a Nanjo chegou e salvou dessas duas loucas. A sós, a garota comentou que não quer ver o Cake com outra garota, simplesmente porque ela não gosta disso. Na sala de aula, Cake está comentando sobre a Nanjo, falando que um dia ele viu na sala uma garota com um lindo cabelo vermelho que representava seu espírito de luta, e seu olhar frio parecia que ela não se incomodava com ninguém. No entanto, a garota estava chorando. Vendo isso, o jovem levantou a mão para chamar a atenção. Com isso, a garota o agradeceu, e essa foi a primeira vez que o Cake tinha conversado com sua possível Cinderela. Nos armários, a jovem Nanjo estava de olho no jovem, até que ela ia falar com ele. No entanto, a baixinha chegou e atrapalhou a conversa. A loira pediu desculpas para o Cake pelo que tinha acontecido antes. O jovem super de boa perdoou ela, contanto que a garota tenha se arrependido. E com certeza não é o caso, mas deixa quieto. Tá bom. Após uma breve conversa, a jovem pediu para o Cake fazer as pazes com a Nanjo, já que a relação dos dois não estava muito boa. Cake ficou surpreso com esse pedido da loira e comentou que aparentemente ela é muito gentil com alguém que diz coisas terríveis sobre coisas. Nossa. Com isso, a garota comenta que um bom mestre precisa aprender a usar tanto a cenoura quanto a vara. Sei nada disso não, hein? Na sala de aula, o Cake foi conversar com a Nanjo, porém a garota não estava muito animada, ou dormindo. Assim, o jovem foi conversar com a Sayuki. A garota comentou que ela encontrou a Nanjo no corredor e ela parecia estar muito triste. A garota também pediu desculpas pelo ocorrido de ontem e prometeu que não vai atacar o jovem em público. Em vez disso, ela vai avançar nele muito mais no particular. Você é louco? Porém era uma brincadeira e ela ia se comportar por um tempo. Cake foi conversar com a Nanjo, só que a garota não estava querendo conversar. Porém o Cake comentou que se caso ela precisar de alguma coisa, ela poderia sempre contar com ele. Assim eles resolveram sair da sala. No entanto, a garota perguntou se ele iria ouvi-la. O jovem falou que sim, afinal eles são amigos. Porém a garota questiona se eles realmente são amigos. No entanto, era uma brincadeira. Na sala a garota pediu para ele sair com ela, para os dois se divertirem. Como são amigos, ele aceitou. No passeio eles tinham levado o Shoma junto e a garota estava jogando um jogo muito insano. A Nanjo chamou os garotos para jogar também. Após um tempo, Cake acabou tropeçando e iria cair. No entanto, o Shoma o segurou e isso aconteceu. Tá bom. Vendo aquilo, todos ficaram curiosos e a Nanjo tirou algumas fotos. Então, pelo resto da tarde, eles se divertiram e tiraram algumas fotos. À noite, o Shoma foi embora e o Cake queria acompanhar a Nanjo até a casa dela. No caminho, a garota agradeceu por ter levado ela para se divertir um pouco. De repente, a garota perguntou se eles poderiam ser um casal e não um trio. Antes do Cake responder, começou a chover e eles se esconderam. A garota estava querendo entender o que tinha acontecido ontem. Cake resolveu contar para ela e falou que as garotas não são bem do jeito que a Nanjo pensa e também que elas se sentiam confortáveis com o jovem. Do nada, a Nanjo perguntou se o Cake pretendia namorar alguma garota. Ele respondeu que sim, e que isso era tecnicamente um sonho. A garota não gostou muito e comentou que isso era indecente, já que duas garotas estavam andando em cima dele e o rosto do jovem estava derretido. Porém, o jovem negou e os dois começaram a discutir, quando de repente a garota deu um espirro fofinho. Que merda, hein? Cake foi buscar uma bebida quente para os dois. Ao voltar, ele viu a Nanjo olhando uma foto aparentemente do Shoma. Vendo isso, o garoto se perguntou se ela gostava do Shoma. A garota negou tudo e foi correndo para casa toda envergonhada. Em casa, o Cake deu um chocolate quente para sua irmã e foi tomar um banho, quando de repente a irmã dele começou a conversar com o jovem por detrás da porta. Uai. Na escola, eles estavam na aula e o Cake ficou observando a Nanjo, até que a aula acabou e Shoma foi perguntar para ele se ele tinha acompanhado a jovem até a casa dela. O Cake respondeu que sim, e até tinha sido promovido para sargento feroz da Ticaracatica. Fora da sala, ele foi ao clube e conversou com a Sayuki, onde a garota falou para ele fazer as pazes com a Nanjo. Já em uma conversa com a loira, ela também pediu para ele fazer as pazes com a jovem, senão ela teria que puni-lo. Por algum motivo, o Cake agradeceu por isso. Em casa, o Cake chegou no seu quarto e sua irmã estava fuçando e acabou encontrando um livro
livro estranho. Vendo a situação, o Keiki falou que aquele livro era do Shoma. Um tempo depois, a Mizuho estava mimando seu irmão e o perguntou sobre o que estava acontecendo. Keiki falou que a relação dele com a Nanjo não está muito legal, já que ele estava achando que ela estava escondendo algo dele, e assim tinha questionado. Com isso, a garota ficou magoada. Mizuho falou que para o jovem dar jeito na situação, ele deveria ir com tudo, porém o jovem ficou sem coragem para fazer isso. Então, a irmãzinha o encorajou e comentou que caso isso dê errado, ela sempre estará lá para mimá-lo. Na escola, o Keiki começou a perseguir a garota. Um tempo depois, ela comentou que ela estar se sentindo mal era tudo culpa dele, e que todas as noites ela só conseguia pensar nele. Nossa. Keiki pediu desculpas para ela e comentou que ele irá fazer qualquer coisa para ela o perdoar. Ouvindo isso, a garota se aproximou e perguntou se ele realmente iria fazer qualquer coisa. Assim, ela falou que gostaria que o jovem e o Shoma virassem um casal romântico. Keiki ficou sem acreditar nisso e até ficou com essa cara. A garota falou que os dois seriam um casal perfeito, só que o Keiki ficou sem entender. Com isso, a Nanjo comentou que ela é o que as pessoas chamam de fujoshi, ou seja, uma pessoa que gosta de histórias românticas entre homens. Nanjo conta que adora esse tipo de história e o seu foco é isso. No entanto, o jovem comenta que ele não irá se relacionar com o Shoma. De repente, a garota fala que o Keiki tinha que fazer isso, já que ela tinha feito uma série da relação dos dois e as suas fãs estavam esperando um novo capítulo. Mas o Keiki não iria fazer isso, portanto a Nanjo fala que a partir de hoje ela irá atrapalhar qualquer tipo de relacionamento que o Keiki tentasse com alguma garota. Complicou. Essa mina é maluca. É verdade. Um tempo depois ele foi no seu armário e encontrou uma foto complicada e ainda tinha uma mensagem mandando ele ir até uma sala imediatamente. Ao chegar na sala, o jovem notou que estava escuro. De repente, uma garota fechou a porta e falou que não era para ele se mexer. De repente, o Keiki estava tirando algumas fotos da loira vestida de coelha e comentou que ela estava fofa. A garota não estava muito feliz, já que ela também queria participar do clube, já que a Sayuki passava muito tempo com o jovem e a loira também queria ter mais tempo ao lado dele. O garoto, ouvindo isso, ficou corado, pensando que ela iria falar que gosta dele ou algo assim. No entanto, ela falou que precisava de mais tempo para treinar o jovem para ele se tornar um ótimo namorado. Sem mais escolha, Sayuki aceitou a loira no clube, já que ela gostava da roupa da coelhinha. No entanto, não tinha do tamanho dela, e assim as duas começaram a discutir. Porém, a jovem entrou no meio. Keiki também viu a Nanjo lá e a perguntou o que a jovem estava fazendo lá. A garota comenta que isso era óbvio, ela também entrou no clube. Ouvindo isso, Keiki não entendeu como que a Nanjo tinha entrado no clube tão fácil. Porém, a Sayuki conta que é uma grande fã das obras da Nanjo. A loira ficou curiosa com aquele livro, assim a Sayuki emprestou para ela ler. No entanto, Keiki ficou tentando impedir ela, até que a garota chegou em uma página onde ela comentou que aquilo era muito indecente. Então ela ficou viciada naquilo. Um tempo depois, o jovem comentou que a partir daquele dia, o clube tinha virado um lugar cheio de garotas sem vergonha. Indo para casa, o jovem se lembrou da garota que fechou a porta, onde ela comentou que não sabia como chamar a atenção dele, por isso ela tinha resolvido chantageá-lo com aquela foto. Vendo ela, o Keiki comentou que até que ela era fofinha. Do nada, a garota comentou que estava apaixonada. Ouvindo isso, Keiki ficou surpresa e pediu para ela se casar com ele. A garota ficou sem entender por que ela deveria se casar com ele. O jovem se assustou e acabou observando a sala e viu que a garota é fascinada no Shoma, basicamente louco. Em um café, a garota se apresentou como Kaoharu Otori. Observando ela, o jovem comentou que a garota é bem pequena, no entanto, não deixa de ser fofa. O Keiki também estava surpreso pelo fato dessa garotinha ser uma stalker do Shoma. Otori fala que estava apaixonada pelo Shoma e que ela gostaria que o Keiki virasse o cupido dela, já que o garoto não tinha muitas escolhas por estar sendo chantageado. Keiki ficou sem entender o como que ela tinha tirado aquela foto, então a garota fala que fez isso de uma longa distância. Caraca. Keiki perguntou quando foi que ela se apaixonou pelo Shoma. A garota fala que foi no ano passado, quando seu chapéu tinha sido levado pelo vento e parou em cima de uma árvore, e o Shoma acabou pegando para ela. Keiki fala que a autora não iria precisar da ajuda dele, já que o Shoma gosta de garotinhas pequenas. No entanto, a garota comenta que já sabe disso, porém, isso era um problema, já que ela estava no 3º ano, ou seja, ela é mais velha que o Keiki, mesmo não parecendo. Sabendo dessa informação, Keiki comentou que o Shoma gosta de garotas mais novas que ele, por isso seria difícil ele ter uma relação com a Otori. Porém, sendo forçado e sem muitas escolhas, o jovem acabou aceitando ajudar ela. Um tempo depois, o jovem foi tomar sorvete com sua irmã e acabou lembrando que antigamente ela estava chorando porque o sorvete dela tinha caído no chão. Com isso, o irmãozinho deu seu sorvete para ela e a garota ficou feliz. Em casa, a irmã tinha trocado de roupa, já que ia se iniciar o verão, e todos os anos os garotos trocavam a cor da saia. Sabendo dessa informação, o jovem teve uma ideia. No dia seguinte, ele apresentou o autor para o Shoma. O loiro ficou curioso para saber por que a garota estava com uma blusa, mesmo estando calor. Ela conta que tem uma pele muito
muito sensível. No entanto, o verdadeiro motivo era para esconder a gravata, que indicava a série das garotas. Um tempo depois, os dois trocaram seus contatos e ainda tiraram uma foto. Após o Shawn ir para o clube, a garotinha comentou que aquilo tinha sido um sonho. Com certeza. Em casa, o Keiko olhou a carta e se perguntou por que a Cinderela não se apresenta, já que ela o ama. Um tempo depois, o jovem estava conversando com o autor e que acabou comentando que o Proto parecia estar triste. Keiko assim resolveu contar toda a história para ela. A garota, ouvindo tudo isso, comentou que vai manter aquilo em segredo, já que as garotas não são muito normais. O autor comenta que a Cinderela também poderia ser alguém do lado de fora, já que essa pessoa poderia ter entrado na sala sorrateiramente após todos eles saírem e rapidamente ter se escondido após o jovem ter retornado para a sala. Com isso, Keiko agora estava achando que todas as garotas da escola são suspeitas e a única pista era a roupa oculta, e ele não poderia ser vestindo essa roupa nas garotas igual o sapatinho de cristal. O autor fala que as primeiras pessoas que saíram do clube naquele dia poderiam saber alguma coisa. Ao ir perguntar para elas, o Keiko viu essa loucura e resolveu sair de lá. Assim, ele se lembrou da professora e comentou que ela poderia saber de alguma coisa. Na escada da escola, o jovem viu uma garota vindo com um monte de papéis, quando de repente o papel caiu no chão. Com isso, a garota acabou se escorregando. No entanto, o Keiko a salvou. Ao pedir para a garota se levantar, ela inicialmente não queria e comentou que gostaria de ficar com o Keiko daquele jeito por mais um tempo. Esse foi o vídeo aí. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa esse like, isso vai me ajudar muito e você sempre se verá nos seus vídeos novos. E não se esqueçam de comentar se vocês querem a parte 3. Até o próximo vídeo, a vocês, falou e fui!